Bem, vamos a mais uma questão da Fundação Carlos Chagas. Agora eu trago uma questão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, analista judiciário, área administrativa. Vamos ao enunciado da questão. A frase que admite transposição para a voz passiva é... Agora ele quer a que admite transposição para a voz passiva é... Letra A. Perto da igreja, todos os poderosos do mundo parecem diletantes. Observe que ele emprega um verbo de ligação. Perto da igreja, todos os poderosos do mundo parecem diletantes. Se eu tenho uma alternativa com o verbo de ligação, a oração não traz voz verbal. Porque para que haja voz verbal, terá que existir sujeito e terá que existir ação. Aqui há sujeito, todos os poderosos. Vou repetir. Perto da igreja, todos os poderosos do mundo parecem diletantes. Sujeito existe, mas não existe ação. Uma oração sem voz não tem como passar para a passiva. Bom, a concordata poderá incluir o retorno do ensino religioso. Repetindo, a concordata poderá incluir locução verbal, poderá, verbo auxiliar, incluir verbo principal. Inclui o quê? O retorno do ensino religioso. Objeto direto. Então vou poder passar para a voz passiva. É a resposta. Não é isso? Se eu tenho objeto direto na ativa, eu vou poder passar para a passiva. É a resposta. Letra C. Há estatísticas controvertidas sobre esse poder eclesiástico. Interessante a letra C aqui. Há estatísticas, verbo haver com a ideia de existir é verbo transitivo direto. Eu tenho um objeto direto. Há estatísticas controvertidas, mas a oração é sem sujeito. Então é mais uma oração que não traz voz verbal. Se a oração, embora haja objeto direto na oração, nós não temos sujeito. Oração sem sujeito é oração sem voz verbal. Sabemos que o verbo haver, com a ideia de existir, é impessoal. Não posso, portanto, passar para a passiva. D. Não são incomuns atos religiosos com finalidade política. Não são incomuns, verbo de ligação, então não vou poder passar para voz nenhuma, porque nem voz aqui existe, né? Oração com verbo de ligação, oração com verbo impessoal e oração sem voz, ok? Não poderia ser resposta. Letra E. O Brasil é um país estratégico para a Igreja Católica. Mais uma vez um verbo de ligação. Brasil, sujeito, é, verbo de ligação, um país estratégico para a Igreja Católica. Um país estratégico, predicativo do sujeito. Portanto, quanto à questão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, analista judiciário, FCC, nos diz aqui, a frase que admite transposição para a voz passiva é, letra B, a concordata poderá incluir, concordata é sujeito, poderá incluir locução verbal. Incluir o quê? O retorno do ensino religioso, objeto direto. Ora, se eu tenho objeto direto, com o verbo transitivo direto, incluir algo, TTD, essa é a resposta, onde eu tenho uma oração trazendo a possibilidade de transpor para a voz passiva a estrutura. Até a próxima.